agora a gente chega, então, no segundo momento, né, assim, virtual, dentro daquilo que é possível. Nós gostaríamos muito de estar realizando todos esses mutirões de formação presencial, mas a gente entende que já é um bom começo, né, para a gente também não desistir e incentivar para que o nosso povo possa fazer processos concretos de formação. Então, eu sou a Alessandra, estou na Secretaria da Sexta Semana Social. Nós estamos aqui também com a Osnilda, que é assessora de comunicação da Sexta Semana, né? Talvez a gente tenha outras pessoas conosco que também são da coordenação ou acompanham diretamente a Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, na CNBB, que é a responsável pela articulação e animação da Sexta Semana Social Brasileira. Então, a gente vai acolhendo quem chega. Neste momento, a gente não vai fazer nenhuma apresentação de todos e todas, mas a gente já, na medida do possível, vai acolhendo cada um e cada uma também a partir do chat e dos rostos que são possíveis da gente visualizar, né, dos nomes que aqui também estão e, de alguma maneira, marcam essa presença. Então, eu gostaria de iniciar o nosso segundo módulo com o momento de esperançar. De fato, a dinâmica da nossa vida, do nosso cotidiano, da missão da igreja, da Sexta Semana, dos movimentos populares para a transformação sociopolítica, tem sido muito desafiada nesses últimos tempos. E o Esperançar tem sido, de fato, uma mística que nos coloca numa outra direção e no sentido também de manter a fé, de manter a esperança, né, de manter a perseverança em cenários mais difíceis. Então, a gente acompanha agora este vídeo, né, que nos coloca nesse lugar do esperançar, a partir da celebração também dos 30 anos das Semanas Sociais Brasileiras aqui no país. Esperançar é cuidar das pessoas e dos processos dos quais investimos tantas energias e esperanças. É cuidar do presente para que o futuro seja possível. Esperançar é caminhar juntos com os empobrecidos e empobrecidas, lutando por direito e dignidade. É acreditar, organizar, unir e lutar para construir uma sociedade nova, uma sociedade diferente, onde a dignidade da vida esteja sempre em primeiro lugar. Esperançar e desenhar um mundo de paz, onde todos e todas possam ser felizes. É um recomeçar, ver a justiça social ser emanada em nosso país, se levantar por uma saúde de qualidade, por uma educação permanente, nunca desistir do amanhã. É acreditar na força transformadora que brota da organização popular. Esperançar é indignar-se sempre contra qualquer injustiça. É lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. É fazer da política aquilo que de fato ela é. A arte de promover o bem comum. É viver num mundo onde habitará laço de irmandade e os cegos farão justiça. Esperançar é celebrar nossa ancestralidade quilombola, reafirmando nosso compromisso com a vida e com o bem viver. Esperançar é não se conformar, é ir atrás e não desistir. É almejar, sonhar e agir na construção de um mundo melhor. Esperançar é acreditar que a construção de um outro mundo é possível, acreditando nas pessoas e no bem viver, na construção coletiva da caminhada comunitária. É deixar a criança cá dentro de você florir, subir na duna e imaginar que está tocando o céu, nadar no rio de imaginação e se banhar na água de justiça, amor e bem viver. Humboldt.
Esperançar é acreditar e se colocar a caminho, na certeza que um novo dia vai chegar. Esperançar é ser guardiã dos rios e mares, é proteger e cuidar da nossa casa comum. Esperançar, tomara que tudo que nos separa não frutifique e não valha, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Tomara esperançar e que sejamos uma nova nação solidária, sem preconceitos. Tomara. Esperançar é acreditar no Cristo que está em cada um de nós. É lutar pela plenitude da vida, pela justiça social e construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Esperançar em tempos como esses que nós estamos vivendo significa cuidar. Então cuidemos uns dos outros. Esperançar é manter viva e presente a história do nosso povo, a memória dos nossos ancestrais. É seguir o caminho dos que vieram antes de nós. É fazê-lo luminoso para que a gente possa continuar seguindo adiante. É seguir em frente, na luta, na esperança. Esperançar é romper o tecido da normalidade, é construir alternativa com os inquietos, é somar-se com aqueles que partilham e assim construirmos um reino de bem viver. Esperançar é amar, sobretudo no cuidado e na presença. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas para quem foi chegando na sala, agora depois que a gente fez o primeiro momento de acolhida, algumas orientações importantes, então, para a nossa noite, lembrarmos de manter sempre os microfones aí desligados, né, quando nós estivermos falando. A gente sabe que, às vezes, né, a questão tecnológica escapola um pouco da gente, mas também não tem problemas, né? A gente também vai colaborando daqui. A gente vai continuar divulgando aqui no chat duas importantes informações. Uma delas é a lista de presença online. Tem uma pergunta diferente lá na lista de presença que eu gostaria de explicar por que ela está lá, né? A gente pergunta na lista se cada um de vocês já recebeu o material impresso. Quando a gente está falando do material impresso, a gente está falando desses cadernos de formação, né? Então, são 5 cadernos e um folder cartaz. Então, vocês podem responder lá, porque a gente precisa de identificar se alguém ainda não recebeu. A gente, inclusive, pede para identificar qual é o regional, porque a gente agora está em diálogo com os regionais para ver se imprime mais materiais, né, de que forma foi distribuído o material, como é que a gente pode potencializar para que o material chegue, de fato, a mais pessoas, né? Então, essa pergunta para a gente é importante para a gente fazer esse levantamento, até porque a gente entende que todos vocês, né, que são ou que se tornarão multiplicadores da Semana Social, precisam de ter esse material em mãos, né, para que também o papel possa nos ajudar. Às vezes, só a dimensão virtual não colabora, né, em relação aos materiais. Então, tem essa pergunta ali no formulário de presença, e me parece que, Osnilda, você poderia dizer para a gente se está ok a transmissão pelo YouTube? Oi, Alessandra, ainda não, estou tentando conectar aqui, eu programei tudo certinho, mas rolou algum problema aqui, estou tentando ajustar, tá? Tá bom, assim qualquer que tiver coisa você ajustado, disponibiliza o link. Isso, eu aviso aqui no chat.
Tá bom, muito obrigada. Então, a gente vai seguindo, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no chat, a gente vai tentando responder também. Então, nesta noite, a gente tem a alegria grande de receber com a gente, na temática de terra, teto e trabalho, dimensão bíblica e teológica, 2 assessores muito especiais do CEBI, né? A gente tem se aproximado nos últimos tempos, né? Fatinha, Rafael, especialmente na perspectiva de fazer um caminho que possa criar mais sinergia entre nós, das missões que a gente acredita, né? E das incidências políticas que a gente tem tentado construir, né? O CEBI, então, passou recentemente. Eu acho que Fatinha e Rafael pode falar um pouco mais, né, do CEBI em si, mas passou recentemente por um processo de Assembleia Nacional. Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente também nessa dimensão da reflexão de terra, teto e trabalho, quando o CEBI também prioriza as periferias e as realidades para a sua atuação. Então, só fazendo um resgate, no primeiro módulo, nós estivemos, então, com o Padre Júnior Aquino, né, Francisco Jaquino Júnior, mas carinhosamente a gente chama ele de Padre Júnior, né? Ele esteve aqui conosco trabalhando essa dimensão, né, da terra, teto e trabalho, direitos sagrados e a doutrina social. A gente disponibilizou no YouTube da Semana Social o que conseguimos gravar, né? Grande parte da fala foi gravada e está lá para quem quiser retomar e aprofundar. Agora, então, no segundo módulo, nós iremos conversar um pouco sobre terra, teto e trabalho, a dimensão bíblica e teológica. No próximo módulo, que é sem ser nesse sábado, ainda no próximo, né? Sem ser nesse que vem, ainda no próximo, a gente vai compartilhar depois direitinho as datas novamente. Nós teremos, então, uma reflexão sobre essas dimensões e a espiritualidade. A irmã Thea irá trabalhar conosco essa dimensão, ela já tem ajudado a gente a refletir e vai contribuir e socializar aqui algumas reflexões. E no último módulo, então, nós iremos fechar, né, esses 4 módulos de um processo que ele é curto, né? 4 módulos de formação, mas para a gente potencializar um pouco mais para frente, com a dinâmica das metodologias, né? Então, observar um pouco os materiais têm uma intencionalidade pedagógica, poder traduzir isso melhor, né? Para que momento cada material serve, e para também dinamizar com vocês novos materiais no sentido da escuta, que a gente está em processo de construção para a dinâmica da escuta que a gente pretende fazer agora, né? Ainda no final de 2021 e no ano de 2022. Então, nessa dinâmica, né, desses 4 módulos que nós organizamos esse processo de aprendizagem. Então, a gente recebe com muita alegria, né, a Fatinha, a gente chama ela de Fatinha, o nome dela é Maria de Fátima Castelã, ela é diretora adjunta do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI Nacional, ela é facilitadora de leitura popular da Bíblia e é participante da coordenação do CEBI do Espírito Santo. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, e a Fatinha está em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Então, ela fala de lá com a gente aqui. E nós também recebemos o Rafael Rodrigues da Silva, que é assessor e é também da direção nacional do CEBI, né? Foi na gestão, não sei se foi renovado, Rafael, depois você pode falar para a gente, né? Ele é mestre em Ciências da Religião e Teologia, doutor em Comunicação e Semiótica, ele é professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, né? Campus Arapiraca, e ele está falando direto com a gente de Maceió, no Alagoas. Então, a gente recebe vocês agora, né, com o nosso abraço virtual, né, à distância, mas um abraço carinhoso e caloroso. A dinâmica vocês têm 40 minutos para poder trabalhar, né, fazer a reflexão conosco dentro desses 40 minutos. Depois a gente abre para uma participação de algumas pessoas que queiram comentar, contribuir, trazer outros elementos, fazer algumas perguntas, e depois a gente abre para mais 20 minutos para vocês fazerem algumas considerações ou orientar a gente para continuar aprofundando sobre a dimensão bíblica, terra, teto e trabalho.
tá? Então, eu passo para vocês, fiquem à vontade dentro da dinâmica que vocês pensaram para trabalhar com a gente nessa noite. Boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Só para dizer, Alessandra, eu e Fatinha, nós continuamos na direção do CEBI por mais um mandato, né? E junto com a gente foi eleito o Paulo Etti, do Brasil. Então, formamos a equipe agora da direção nacional do CEBI, e um novo conselho com um representante de cada região do Brasil. Então, vamos sair caminhando para mais 3 anos e meio de trabalho, né? Do CEBI e animação da Bíblia, né? Catinha, quer falar alguma coisa? Também? É só dar um boa noite, então, a cada uma, a cada um. E dizer que para nós também é uma alegria muito grande fazer, né, essa partilha de saberes junto com todas vocês e todos vocês que fazem, né, esse mutirão aí da Semana Social Brasileira, fazendo acontecer todo o processo de reflexão por esse Brasil afora, esse Brasilzão que a gente ama, né, e quer ver liberto e feliz. Então, a gente vem com muita alegria para partilhar, para construir esse processo de reflexão que no CEBI a gente faz juntos e juntas, que a leitura popular da Bíblia, a gente acredita que é assim, né? É na dinâmica de uma construção coletiva. Assim, vamos também aqui, Rafael e eu, nos dividirmos e partilharmos juntos com vocês. Então, nós ficamos pensando, terra, trabalho e teto. Isso passa pela Bíblia inteira. Quase que a Bíblia, se a gente for falar, ela respira isso tudo. E nos provoca em cima de várias cenas. Então, do primeiro livro ao último livro, a gente vai encontrar coisas sobre esses temas. E aí ficamos pensando, eu e Fatinha, nossa, a gente tem 40 minutos para passar a Bíblia, e eu acho meio complicado. Mas aí nós pensamos assim, vamos escolher um momento, vamos escolher uma cena, vamos escolher algo bem específico para a gente poder refletir. E aí a gente consegue alargar e ver as coisas a partir dali. E aí nós pensamos de falar alguma coisa e refletir uma cena de Jesus, ou uma história de Jesus, que está nos evangelhos. Mas para isso a gente precisa olhar um pouquinho o chão, onde está Jesus, onde está essa cena. E aí a gente tem que falar e pensar como é que era a questão da terra, do trabalho e do teto na Galileia, do tempo de Jesus. E aí a Galileia, no tempo de Jesus, ela estava marcada por muita pobreza. O povo estava numa maior miséria. E aí a gente pode perguntar, mas por que o povo estava numa maior miséria? Primeiro, que as elites locais fizeram uma aliança com o império. E o império, na época, tão ávido de poder e de ganhos, assim, a gente diria, naqueles tempos, eles estavam muito afiados para roubar. Então, o Império Romano gostava, a coisa que ele mais gostava era de roubar. E para roubar, ele fazia guerra. Então, na política de guerra e de roubo do Império Romano, encontrou na elite local uma aliada perfeita para roubar e o povo não sentir, roubar e o povo aceitar. Então, aquela situação marcava a vida da Galileia, onde o povo foi o quê? Perdendo as terras. Perdendo as terras porque foi imposta um novo estatuto da terra.
E o novo Estatuto da Terra garantia que a terra do camponês passava a ser terras de proprietários estrangeiros. Então, a terra foi aos poucos passando para a mão de estrangeiro e o povo foi ficando sem as terras. E aí, é claro, sem as terras, ficava sem teto. E sem teto, sem trabalho. Então, essas coisas estavam todas interligadas. O povo na Galileia, além de estar sem teto, sem terra e sem trabalho, ficaram doentes e eram classificados pelos doutores da lei, pela religião, como pecadores, impuros, doentes. Então, o povo estava totalmente marcado por essas condições, porque o interesse do império era roubar as terras e dar as terras para as mãos de poucos. E dentro dessa lógica cabia a interferência da imposição dos tributos. E aí o império impunha tributos, muitas taxas, muitos impostos, né? Então, tinha o imposto da mercadoria, tinha o imposto do tempo, tinha pedágio. Então, se alguém ia transitar mercadoria para um canto ou outro, aí parava na alfândega, parava onde aqueles que cobravam uma taxa sempre a mais. Então, o povo estava marcado por isso, e o povo estava preso pelas políticas econômicas do império e a política econômica da elite local. Junto a isso, claro, como é que o império, como é que a elite local mantinha o povo quieto diante de tanta miséria? Promoveram a chamada política do pão e circo. Só que agregava a isso a política das obras. Obras superfaturadas, com certeza, né? Que era a obra de Herodes de fazer um aqueduto, a obra de reformar e construir um teatro, um anfiteatro, a obra de reformar o templo. Tudo isso eram obras que captava e pegava a massa dos trabalhadores, a massa do povo empobrecida, sem terra e sem trabalho na roça, para poder trabalhar miseravelmente nas grandes obras. E sempre nas festas distribuíam uma espécie de cesta básica, né? Ou auxílio emergencial, né? Essa era a política dos governistas. E com essa política, mantinha o povo quietinho diante da miséria, quietinho diante da falta de trabalho, quietinho diante das questões da terra. Claro que isso tudo, com todas essas políticas dos herodianos, dos saduceus e dos governantes, e aplicado junto com a elite, esta política encontrou muitas vozes contrárias. Essas vozes contrárias aparecem lá nos grandes líderes dos camponeses, lá no tempo da infância de Jesus. Aparece nos gritos e nas vozes dos profetas. E o grande profeta que está junto com Jesus é João Batista, que vai brigar contra essas questões. Então, a voz da profecia que aparece aí, a voz da organização. E aí, essa voz da organização é que a gente tem que imaginar que nos tempos de Jesus, com todo esse conflito, com toda essa situação, muitas pessoas foram levadas na cruz. Muitos morreram na cruz. Muitos foram torturados, crucificados, perseguidos, violentados e mortos. Mortos porque lutaram contra a política da terra, a política do trabalho e a política do roubo. Então, isso tudo marcou a vida do povo. Isso foi marcando
e produzindo lá uma situação de desespero, uma situação de falta de tudo. Porque não é assim que a gente lê nos evangelhos, que a multidão está atrás de Jesus, e quando você vai olhar o retrato daquela multidão, é um retrato de gente sem terra, sem teto, sem trabalho, doente. O que mais, Patinho, que a gente pode dizer desse povo? Então, eu vou falar aqui, né, retomando todos esses elementos que Rafael traz, a gente se colocar agora com o corpo de mulher. Então, naquela sociedade da Galileia, com todas essas engrenagens de exploração, de opressão, a gente fazer essa viagem e pensar como, então, uma mulher, as mulheres da Galileia, daquela região, da Palestina como um todo, estavam sendo tratadas ou reagiam a esta situação. Então, para além de toda a opressão econômica, social, política, que é a mesma para mulheres e homens, jovens e crianças, ainda pesava sobre o corpo da mulher toda a questão legal, seja o legalismo religioso do judaísmo, seja também as regras culturais religiosas do próprio Império Romano. Não era muito diferente a forma de tratar, né, a mulher nesse contexto do primeiro século da Era Comum. Então, corpos extremamente machucados, discriminados, e aí é interessante a gente pensar nesse contexto de exploração que envolve terra, teto e trabalho, sempre pensado na carência desses elementos na vida do povo, a gente imaginar essas mulheres que, ainda sofrendo todas essas opressões, não podiam se mostrar totalmente publicamente, sem cobrir sua cabeça, não podiam conversar com os homens em espaços públicos. E aí a gente pensar essas mulheres que também tinham que ir em busca de trabalho, seja no campo, seja nessas obras, porque também elas, a gente vai contar com um grande número de mulheres viúvas, mulheres abandonadas, e que também precisavam buscar a sua sobrevivência. Então, se era difícil, e era, para os homens desse tempo, desse primeiro século da Era Comum, muito mais difícil era para as mulheres enfrentarem toda essa situação de opressão, de discriminação. É interessante, então, a gente, cada vez que agora pensar terra, teto e trabalho, na Bíblia, a gente fazendo essas ligações, quem que estaria na base dessa reflexão? Uma criança, um jovem, uma mulher, um homem adulto, um homem mais velho. Para esse tempo do primeiro século, especialmente na Galileia, pensa-se numa expectativa de vida muito baixa, para nós seria aí a gente aproximar dos 40 anos, talvez, né? A mortalidade infantil muito grande, exatamente porque as condições sanitárias eram precárias, muita fome, como o Rafael disse, muita doença, em especial a cegueira, que era muito comum, em consequência já de toda essa carência alimentar e de condições de vida. Agora, Rafael, será que a gente teria algum caos, alguma história que possa nos ligar com essa realidade? Eu pensei aqui se a gente pudesse contar e refletir uma parábola. E a parábola que veio aqui para nós é a parábola dos trabalhadores da vinha. Trabalhadores
trabalhadoras. Então, vamos abrir lá, quem tem a Bíblia aí, para acompanhar. Enquanto isso, eu e Fatinha vamos contar a parábola. Assim, quem tem a Bíblia, tudo bem. Quem não tem, vai escutando aqui, acompanhando. Nós vamos contar esta parábola, né, Fatinha? E aí quem pegou a Bíblia, quem tiver condições, está lá no Evangelho da Comunidade de Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. O reino dos céus é como um dono de terras, um proprietário de terras. O dono de terras saiu bem cedinho para contratar trabalhadores e trabalhadoras para a colheita na sua vinha. Combinou com elas e com eles que pagaria 1 denário pelo dia de trabalho. Esse dono de terra, esse proprietário, saiu de novo pelas 9 horas e viu outras pessoas que estavam na praça desocupadas e disse para elas: o que disse, Rafael, esse proprietário de terra? Vão vocês trabalharem também na minha vinha. E essas porque eu pessoas... vou pagar para vocês algo justo. Vou pagar algo justo. E as pessoas foram trabalhar na vinha daquele dono de terra. O dono da vinha saiu de novo ao meio-dia e depois às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Quando já caía a tarde, pelas 5 horas da tarde, mais ou menos, encontrou outras pessoas desocupadas. E aí ele perguntou para essas pessoas: o que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? E elas disseram: olha, ninguém nos contratou, nós estamos aqui porque não fomos contratadas. Então, o dono da vinha, ouvindo isso, que elas estavam ali porque ninguém as tinha contratado, disse: venham também para a minha vinha. Ao anoitecer, no finzinho do dia, o dono da vinha disse ao seu administrador, chamou o seu administrador, o gerente lá daquelas terras, e disse para eles o quê, Rafael? Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos. Aí as pessoas foram chegando, né? Chegaram as pessoas que tinham sido contratadas quando caía a tarde, já lá pelas 5 horas, e receberam 1 denário. É uma moeda de prata que vale 1 dia de trabalho. Quando chegaram as primeiras pessoas, aquelas contratadas cedinho, elas pensaram que iam receber mais. No entanto, elas também receberam 1 denário. E ao receber esse valor, murmuravam contra o proprietário. Nós pensávamos que a gente ia ganhar bem mais, porque, olha, aqueles que chegaram ali no final ganharam 1 denário, eu que cheguei 6 horas da manhã, opa! E se aí o dono da vinha, o proprietário, respondeu para uma dessas pessoas: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Nós não combinamos 1 denário? 1 denário por dia? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a essa pessoa que chegou por último o mesmo que dei a você. Por acaso não posso fazer o que eu quero com o que me pertence?
Ou você está com ciúme porque eu sou bom? Então, Rafael, essa parábola nos provoca algumas questões, não é? Sim, ela nos provoca a gente entrar dentro dessa cena, e a primeira coisa que a gente tem que atinar: por que as pessoas, e quem são as pessoas que estão na praça? E por que estão na praça? E aí, quando a gente vai perguntar e aprofundar nesse porquê que as pessoas estão na praça, nós logo chegamos à seguinte questão: elas estão na praça porque estão procurando trabalho. E o momento que as pessoas mais se juntavam na praça procurando trabalho, e onde tem mais trabalho na plantação, era justamente na época da colheita. E época da colheita, e junto com a época da colheita, é a época de pisar a uva para produzir o vinho. Porque a Galileia era grande produtora de vinho. A produção de vinho de Israel, que é tão antiga, ela já nos provoca que se as pessoas estão ali para trabalhar nas terras de outro, é sinal de que elas estavam sem a terra. Elas não tinham a terra, elas não tinham mais a sua plantação de família. E sabe o que isso nos traz, Fatinha, para cada um? É aquilo que eu falava no começo. A vinda dos romanos e a política ali econômica mudou o estatuto da terra. Sabe qual é a pequena mudança no estatuto da terra? Terra deixou de ser herança para se tornar propriedade. A terra, enquanto herança, é terra da família, do clã, da comunidade. Clã é a família grande. Então, o clã junta todo mundo que é daquela família. É pai, tio, avô, irmão. Tudo isso é terra daquela grande família. Então, é sinal de que uma grande família já não existe mais, porque ela não tem mais a herança. E aí é bem sintomático no texto que esse dono aqui, ele é dono de terras. Ele não é dono de uma terra, ele é dono de terras. E é isso que mudou drasticamente na política agrária. Terra deixou de ser herança e passou a ser propriedade. A herança é coletiva, propriedade é individual. Terra passou a ser individualizada. Ela passou a ser de uma pessoa. Então, isso tudo marca logo quando a gente lê a cena. Essa cena de pessoas na praça é a cena de pessoas sem terra. E sem terra não tem trabalho, porque o trabalho está na terra. A gente produz para comer, produz para viver. Agora, eu tenho que produzir para conseguir, eu tenho que trabalhar na terra do outro para conseguir comer. E vocês acham que conseguia comer? Quem chegava no trabalho 5 horas da tarde? E aí a gente tem que imaginar que quem estava lá às 5 horas da tarde nunca era contratado. Mas tinha exemplo assim em algumas outras cenas na Bíblia de pessoas que iam para a plantação?
A gente tem muitos exemplos, né? A gente tem essa prática e especialmente, como você disse, Rafael, no tempo da colheita, né? Se a gente vai, por exemplo, lá para o livro de Ruth, a gente vai na historinha, né? Na novela ali, que é o livro de Ruth, a gente tem exemplo de grupos que se juntam para ir fazer a colheita. E é interessante, inclusive, ali para reforçar o que eu falava no começo também, o lugar das mulheres, que também na colheita as mulheres iam, né? Se juntavam pessoas, aliás, desde essa legislação do uso da terra no Primeiro Testamento, tinha inclusive direito para aquelas pessoas que não estavam ligadas àquela terra, àquele clã, mas que também tinham direito de recolher, de fazer a colheita depois para pegar o que era deixado, inclusive, para os pobres, porque era aquela lógica de que ninguém devia ficar sem comer. Todas as pessoas deviam ter direito. Então, quando a gente passeia pelos textos da Bíblia, nós vamos encontrando exemplos de trabalhos coletivos na terra. E claro, né, Rafael, de muita luta por manter a terra. Luta, por exemplo, quando alguém chega e diz, eu quero essa terra, que é a terra da herança. Se a gente vai lá no livro de Reis, tem lá aquela história, né, de Nabô, o rei diz, eu quero essa terra. Diz, não, minha terra não, porque essa terra é da herança, é a terra da família, não pode ser vendida. Então, imagina num tempo agora do Império Romano, que essas terras são tomadas, entregues a generais, a líderes, amigos de Roma, e o povo vai ficando exatamente sem o seu meio de subsistência, né? De produção e de subsistência. E sabe o que é engraçado, Fatinha? Que as leis da herança antiga, elas tinham formas de garantir que o povo sobrevivesse. Que é assim, olha, se a minha terra não consegue produzir, eu trabalho na terra do vizinho. E quando eu trabalho na terra do vizinho, a gente divide a produção. Eu ganho um pouquinho porque eu estou trabalhando lá. A gente está plantando junto, colhendo junto, e assim vai. Assim é que funcionava a lei do ano sabático. A lei do ano sabático é que a família tinha que deixar a terra descansando. E aí, quando a minha terra vai descansar, a do outro não vai descansar. Aí eu vou trabalhar com o vizinho. E assim vai se trocando. E vai trocando a lógica da produção, e aí a terra consegue produzir. A terra consegue produzir quando ela é respeitada na sua dinâmica. E ela sendo respeitada, todo o povo come, todo o povo tem as suas dimensões. E quando ali no livro de Ruth tem essa coisa da colheita, os pobres tinham direito, os pobres não era trabalhar na terra. Os pobres podiam chegar no final do dia para catar o resto. Ou seja, catar o que caiu no chão. Quando a lei antiga é direito dos pobres catar o que fica no pé. Né? Ficou um cachinho de uva lá, esse cachinho de uva é dos pobres. E aí ainda diz, é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então, essas são as categorias mais pobres naquela época. E essas categorias mais pobres tinham o direito de comer, porque não tinham a terra. Então, isso tudo faz com que, no fundo, eu fiquei incomodado com esse negócio de dizer desocupado. Isso lembra um certo presidente do Brasil que uma vez chamou os aposentados, o povo, os trabalhadores, de vagabundos. Isso lembra um certo, né? E aí, assim, né?
incomoda muito chamar o trabalhador, o povo, os pobres de desocupados, quase que ali um tom bem pejorativo, né? Mas é porque é para a gente perceber, será que quem está lá na praça está dizendo eu sou desocupado? Não, eles estão dizendo o contrário. Nós não estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui o dia inteiro na praça porque não fomos contratados. É porque, no fundo, dentro da lógica de quem manda, quem está sem trabalho é desocupado. Na lógica de quem trabalha, é diferente, é outra dimensão. Então, as trabalhadoras e trabalhadores aqui disseram, nós não somos desocupados, nós não fomos contratados, nós não temos espaço, quase que dizendo, nós fomos excluídos dentro dessa lógica que você está apresentando. Então, isso nos alarga para a gente poder perceber. E quando a gente olha a questão da terra e olha essa dimensão do povo sendo colocado de escanteio, temos que nos remeter à palavra da profecia. Os profetas na Bíblia foram os que mais brigaram contra a questão da exploração do trabalho, contra o roubo de terra, contra toda a lógica do sistema monárquico tributário. Porque é assim a engrenagem econômica, essa engrenagem do tributo, não só rouba a terra, tira os bens. Ou seja, isso se chama, quando a gente vai falar na Bíblia e que os profetas condenam, é a lógica do empobrecimento. Não é a questão da pobreza, por simplesmente, é o empobrecimento. O trabalhador, o camponês, é feito pobre. É transformado em pobre. Por quê? Isso foi tirado dele. Isso nos lembra várias cenas, vários gritos. O grito dos profetas em defesa dos pobres, a ação de Jesus em defesa dos pobres, a luta das viúvas em defesa da sua sobrevivência, né? E que aí vão encontrando caminhos de resistência. A parábola nos aponta um caminho de resistência. E o caminho de resistência leva, no fundo, que é preciso romper com a lógica do trabalho. Qual a lógica do trabalho que vem desde o antigo Israel e que está no tempo de Jesus? Você trabalha e você ganha pelo tanto que trabalhou. E você paga o tributo pelo tanto que você produziu. É assim, olha. O camponês está trabalhando na sua terra, produziu 50 sacos de trigo, o Estado vai tirar dele 25 sacos, porque eles cobram a metade. É imposto. Se ele produziu 30, ele vai ter que entregar 15. Se ele produziu 10, ele vai ter que entregar 5. Então, a cobrança que o Estado faz sobre a produção é mediante o tanto que ele produziu. E o tanto que ele produziu vai ser medido ao tanto que você trabalhou. E se você produziu pouco, você é um péssimo trabalhador. Essa é a lógica de quem domina. E dentro dessa lógica é que aparece o grande grito da profecia dizendo, opa, tem alguma coisa errada nisso. E essa parábola vai nos apontar que tem alguma coisa errada nisso. Quanto será a fatinha que esse fulano aqui ia pagar para quem ele contratou 5 horas da tarde? Pois é. Se ele seguisse, né, essa lógica que você está falando, essa pessoa que vem 5 horas da tarde ia ter um valor irrisório, porque trabalhou apenas
uns minutos ou uma horinha por dia. Porque um denário, na lógica daquele tempo, era o valor para um dia de trabalho, para a pessoa sobreviver. Então, quem ficou o dia todo ganhou um denário. E quem chegou às 5 horas da tarde? Não vai ganhar, né, praticamente nada. Então, não vai ter condições de sobreviver. Agora, é interessante, Rafael, porque aí a comunidade de Mateus, quando ela faz a leitura da realidade, e aí ela escreve como resistência ao sistema que oprime, ela está dizendo que esse trabalhador ali, ou esse dono de terra, ele não era trabalhador, ele era até rico, ele tinha até um administrador, ele tinha terras, mas a comunidade conta dizendo que ele age diferente da lógica que estava já corrente, né? Comum. Porque a gente fica até pensando, como assim? Mas será que ele foi justo mesmo? Pagar igual para quem trabalhou 8 horas, quem trabalhou 3 horas, quem trabalhou 1 hora só? Será que hoje nós, trabalhadoras e trabalhadores, pensaríamos que é justo, né? A gente ganhar o mesmo valor trabalhando horas diferentes? Mas a comunidade ela quer ir muito além desse projeto explorador que estava implantado ali. E aí vai dizer que não, que justo é você pagar ou, né, retribuir de acordo com a necessidade das pessoas, e não com a meritocracia, com aquilo que, né, você fez, você é melhor, você ganha mais. Agora, o que você precisa? Então, é uma parábola que faz a gente também virar um pouquinho, né, as coisas de cabeça para baixo, porque também nós somos conduzidos a pensar na lógica, hoje nós diríamos, a lógica capitalista, mas que no passado não era capitalismo, mas era uma lógica, sim, do mérito, do quem merece mais, quem não merece nada. Então, a parábola vem dar uma mexida, e certamente a comunidade lá de Mateus que faz a memória e traz essa parábola, essa historinha, ela está querendo provocar uma atuação diferente lá na comunidade. E sabe como é que a parábola faz isso? Gravem bem isso, viu, gente? As parábolas são carregadas de ironia. E a ironia, ela sempre joga com o avesso. Esse dono de terras que faz isso aqui, não existe isso na realidade. Não existe. Naquela conjuntura, não existe um dono de terras que faz isso aqui. Mas por que a parábola conta justamente desse jeito? Pegando um dono de terras que faz isso aqui. É pela ironia, que o povo abra o olho e dizer, mas não tem isso, não. Mas por que não tem? Então, é levar a essas provocações para poder pensar. Por que nós não temos comida? Por que não temos trabalho? Por que não temos teto? Por que nós não temos condições de viver? Então, quando a parábola joga isso de maneira irônica, de maneira enigmática, e aí é isso que funciona. Parábola é como um enigma. Você vai perseguindo aquele enigma e você vai chegar à conclusão. Mas esse fulano não existe. Mas por que ele está o reino de Deus está comparado a ele? É para que cada um atenta. Não é o reino de Deus comparado a ele. É comparado à ação que é feita na parábola. E qual que é a ação que é feita na parábola? As pessoas ganham do trabalho a partir para responder às suas necessidades. E por que tem que ganhar para trabalhar para as suas necessidades? Porque, no fundo, as necessidades de cada trabalhador têm que ser tiradas da sua própria terra.
É porque as lógicas estão quebradas. E essas lógicas quebradas é para poder demonstrar a uma sociedade clânica do bem viver está arruinada. Ela não existe nesses tempos. E aí, por isso que tem que provocar que a comunidade tem que construir coisa nova. Patinha, conta para nós ali aquela história de um grupo de viúvas que incomodava a sociedade e que criou coisa nova. Ah, aquela história da Tabita. A gente encontra essa história, não é uma história, né? Mas é uma menção, uma lembrança, está nos Atos dos Apóstolos, está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Às vezes a gente lê o Atos dos Apóstolos de fio a pavio, de frente para trás, e só vê lá os apóstolos, né? Pedro, Paulo, enfim, os apóstolos. Mas tem uma mulher lá, que é lá no capítulo 9, no versículo 36 seguintes, que é a Tabita. É muito interessante, porque, primeiro que lá, a comunidade de Lucas, que escreveu Atos, né, vai dizer que ela é uma discípula. Ela é uma discípula. Então, antes, nem diz muito que ela é viúva, mas que ela é discípula. E tem um problema com ela, né, porque ela vai ficar doente e vai morrer. Mas aí, no desenrolar da história, que o Pedro é chamado, e o Pedro vem e traz à vida, né? Ele traz à vida a Tabita, de novo à vida. Aí, quem que está ali, próximo da Tabita, e chorando e dizendo que ela não pode morrer? Um grupo de viúvas, de mulheres, aí sim diz que são viúvas, e que estão com mantos, com roupas, com tecidos que a Tabita fazia, que trabalhava com elas, né? Então, uma memória lá dos primeiros grupos organizados, no início das comunidades judaico-cristãs, formado por mulheres, discípulas, seguidoras do projeto de Jesus, que estavam juntas, certamente buscando alternativas de sobrevivência. Porque aí tinha a ver com trabalho, com tecer, com fiar, com produzir roupas para outras mulheres. Se essas outras mulheres eram viúvas, elas também teriam dificuldades na sociedade de se manter, de trabalhar, de ter renda. Então, é bem interessante quando a gente pensa essa memória do trabalho alternativo nas comunidades. Então, a comunidade de Lucas que vai trazer essa memória para nós, assim como a de Mateus trouxe a memória desse dono de terra bem diferente, né? Tão diferente que nem existe, né, Rafael? Isso, tão diferente, porque o alternativo que é criado aí, o diferente que é posto aí, isso incomoda. E a gente sabe, a gente já até ouviu muitas vezes por aí, quando é lida essa parábola dos trabalhadores da vinha, o pessoal torce o nariz e vai dizer, mas isso aí está errado. Quem trabalhou mais tem que ganhar mais. Quem trabalhou menos tem que ganhar menos. Porque isso não cabe na nossa cabecinha. Né? Não cabe na nossa lógica tão capitalista, tão liberal. A mesma coisa quando a gente lê a parábola dos talentos. Olha a parábola dos talentos. Está falando de dinheiro, está falando de ganho. E sabe o que inverte na parábola dos talentos? É justamente o fulano que enterrou o talento. Aquele trabalhador que enterrou o talento, ele vai dizer uma palavra só. Tu és ladrão e eu não quis ganhar dinheiro para você que é ladrão. Eu enterrei e tomo o que você roubou. Aí a gente lê a parábola, a gente sempre condena o trabalhador que enterrou o talento.
quando servo a gente... infiel. Isso, porque a gente tem que ler a parábola com os olhos dele. Porque ele que foi realista e disse, ó, tu és um patrão ladrão. Toma o que é teu. E enquanto os outros que fizeram render, porque colocaram no banco, fizeram render. E aí aquele patrão que deu 5 talentos, ganhou mais 5, saiu com 10. Deu 2 e ganhou mais 2, saiu com 14 talentos rendidos. Isso no período que ele ficou fora, porque ele foi para o estrangeiro. Agora, o fulano que foi lá enterrou, falou, olha, você me deu um talento, toma o seu talento aí, porque eu não fui trabalhar para você não, não fui roubar para você não, ladrão. Pronto, acabou. Quando a gente lê a parábola por aí, opa, isso é coisa de doido, não pode ser não. A parábola não diz isso. E aí, o que a gente faz? Transforma talento em dom. E quando a gente transforma talento em dom, a coisa fica melhor, porque a gente vai falar, opa, aquele ali recebeu tantos dons e rendeu os dons, olha, e pronto, a gente tem que fazer frutificar o dom, e por isso que aquele último lá, ele é amaldiçoado, porque ele não rendeu os dons, é quem foi lá e enterrou os seus dons, não fez frutificar. E essa leitura, viu, dos dons, talento como dom, é uma leitura que vem há muito tempo, de séculos, e pode pegar qualquer pastor e padre e bispo, vai sempre interpretar essa parábola na lógica do dom, mas nunca vai ler como dinheiro, como ganho. Né? Então, é essa dimensão toda. Então, vem, Fatinha, nosso tempo está terminando, sabe? E para a gente um pouco terminar e fechar aqui, para depois deixar para as perguntas, essas coisas que nós queremos deixar bem claro, quando a gente fala de terra, trabalho e teto, é ter presente que a gente sempre tem que ler o texto com uma atenção maior. E esse exercício que nós fizemos na parábola dos trabalhadores e trabalhadoras, sempre tem que lembrar das mulheres que estão na cena, porque os textos escondem as mulheres. E quando a gente descobre ali as mulheres por detrás da cena, a gente vai ter que sempre refletir o que é que está nas causas de tudo. Por que o povo não tem terra, não tem trabalho e não tem moradia? Essas questões que estão aí. Tinha? Não, isso mesmo. Já vamos passar para a Alessandra, para provocar o grupo a gente ouvir também. Muito bom, né, gente? Eu ficava aqui pensando assim, primeiro que a Igreja do Brasil, as comunidades de base devem um sentimento de gratidão muito grande ao CEBI, né, por nos devolver essa dimensão tão importante da leitura popular da Bíblia, né? E em tempos de tanto fundamentalismo, né, religioso, e aí isso apareceu muito no primeiro módulo, né, essa dimensão do fundamentalismo, o quanto a palavra, né, escutando vocês, o quanto a palavra de Deus ela pode gerar vida, ou ela pode também gerar morte, né, na perspectiva da interpretação, né, da leitura, da vivência, da experiência. Eu queria pedir para que cada um que quisesse fazer algum comentário, falar algo, pudesse se inscrever aí no chat, né, que fosse falas objetivas, assim, para a gente conseguir escutar o máximo de gente possível. Eu acho que não vai dar para escutar todo mundo, né, que de repente tem a vontade de falar, para a gente fazer esse diálogo, né, com a Fatinha e com o Rafael, mas, sobretudo, para a gente ficar com esse gostinho de quero mais. Né? Tinha um Frei que, quando a gente começou lá na juventude a estudar a Bíblia, né, ele falava assim que Bíblia é igual sopa, a gente tem que ir comendo pelas beiradas, né? Vai comendo pelas beiradas, e eu acho que vocês nos estão nos ajudando hoje a ir comendo pelas beiradas, né? Porque beiradas, eu não sei, pela borda do prato, né?
para que seja possível ir comendo do mais frio para o mais quente, no sentido da digestão dessa palavra, né? Trazendo nessa metáfora da sopa, né? Então, a gente vai agora passar um rápido vídeo, enquanto vocês aí se inscrevem, retomando também alguns elementos do bem viver, sobretudo que estão presentes nessa dinâmica até do teto de trabalho, e que vocês estão nos ajudando também a desmistificar e tirar dos quadradinhos, né? Porque a terra está ligada ao teto, que está ligado ao trabalho, que está ligado ao teto, e esse ciclo ele vai ali dando voltas e vai interligando terra, teto e trabalho. Então, a gente assiste esse rápido vídeo e, em seguida, a gente conversa um pouco mais. A Semana Social Brasileira pretende discutir questões essenciais da realidade brasileira e fazer dessa discussão um instrumento capaz de mobilizar, de fortalecer a luta de quem está na ponta, de quem está sofrendo na pele as consequências desse modelo econômico, dessa perda democrática, dessa perda de soberania que o Brasil está passando nesses últimos anos. A Semana Social Brasileira vai ser um momento da gente partilhar os trabalhos, vai ser um momento da gente partilhar experiências, mas, acima de tudo, construir caminhos. Concretizar aquilo que a gente, muitas vezes, tem definido como sociedade do bem viver, onde a vida das pessoas, a preservação da natureza está em primeiro lugar. E, a partir daí, a gente constrói os outros caminhos. Acompanhe nas redes sociais e no site ssb.org.br. Então, vamos lá. Nós já temos aqui pessoas inscritas com a gente. Tem um comentário aí do Valdir, lá do Rio Grande do Sul. Que bom ter você com a gente, Valdir. Bem-vindo. Então, ele fala, né? Talento virou dom. Dívida na oração do Pai Nosso virou ofensa. O que mais? A serpente, entre parênteses, sabedoria popular, que aconselhou Eva para que, fazendo uma aliança com Adão, remetesse os... Ai, aqui corta para mim. Alessandra, acho que é romper-se os limites impostos pela monarquia. Isso. Então, Valdir, deixa aí, né? A Maíra Jara gostaria de fazer um comentário, né? Sobre as mulheres na busca por espaço no mercado de trabalho. Quer falar aí? Pode ser, Alessandra. Só coisa rápida. Boa noite a todos, né? Sou Meire Jara, falo aqui da Prelazia de Itacoatiara. Estou bem longe de vocês aqui no Amazonas. Adorei a reflexão, assim, nunca tinha participado, nem escutado uma reflexão dessa maneira, dessa parábola dessa maneira, estão de parabéns. E eu me senti assim nesse texto, quando vocês falaram especificamente das mulheres. Eu sou oriunda da construção civil e estou nessa luta, junto com algumas colegas aqui da região norte, no Amazonas, e já coloco os migrantes no meio dessa busca por trabalho, né? É tão difícil hoje em dia o preconceito ainda, né? O preconceito com as mulheres. Construção civil é um mercado onde trabalham mais homens, então as mulheres sempre têm pouco espaço, né? Mas nessa luta eu estou, e tenho certeza que também nessa sala deve ter muito mais colegas também que buscam por um espaço, principalmente onde as profissões são ainda, a maioria é masculina, e ainda existe esse pseudônimo que o homem só serve o homem para determinada profissão. Mas fica a minha solidariedade, meu obrigado, e que a gente continue nessa luta. Boa noite. Obrigada, querida. Tem uma outra pergunta aqui do padre Juquinha, que perguntei para vocês, né, para nós. Os padres fazem essa interpretação dessas parábolas de forma errônea, propositalmente? Será? Então, a gente poderia agora, deixa eu ver aqui, descer um pouco mais, para ver se tem mais pessoas inscritas. Não, pelo chat aqui não tem ninguém inscrito ou inscrita. Se alguém gostaria de falar, de fazer algum comentário, fica à vontade. Gostaria só de compartilhar assim, uma percepção, né? Faz parte, inclusive, do método da sexta semana, né? Aquela
aquela premissa do Papa Francisco de que a realidade é superior à ideia, né? E aí eu tive uma experiência que me chocou muito. Eu fui num encontro de leigos em Uberaba, há uns anos atrás, e eu não tinha ideia do que era latifúndio, né? Do que era. Aqui a gente tem essa realidade, pequenas propriedades rurais, você anda um pouquinho aqui, tem um curralzinho aqui, uma casinha ali, uma igrejinha lá no alto da serra, né? Aqui em Minas Gerais, onde a gente está mais pertinho aqui de Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana. Quando eu vi aquela realidade, cercas e cercas, você anda a hora e é a mesma cerca, né? Aquele mundão de... E isso aqui, né? Que eu imagino que do centro-oeste para o norte ainda é pior, né? Então, essa realidade me assustou muito, porque uma coisa é você imaginar o que é isso, né? E quando você vê, e você não vê o trabalhador no meio da roça, né, da terra, você vê grandes máquinas, né? Então, isso tudo me impactou muito. Eu voltei de lá assim, com vontade de fazer alguma coisa, né? Assim, muito indignada, porque você anda hora, e é a mesma cerca, né? E não é um proprietário só, né? É uma empresa de alguém que nem aqui está, e com tantos de nós que são criminalizados, às vezes, quando ocupam um pequeno lote, né? Então, é uma luta e que traz nessa luta muita violência, que é o que o Rafael dizia, né? Essas alternativas incomodam esse modelo que está aí, né? E é uma luta muito violenta, né? Que traz ainda hoje muita morte, muita perseguição, né? Então, só completar com essa impressão que eu tive, né? Do mundo que a gente está vivendo, realmente muito longe do bem viver que a gente tanto quer, e a gente precisa continuar trabalhando por ele, né? Marilza? Esse comentário da Flávia agora, eu falei, gente, ela falando das cercas em Minas. Gente, você conhece as cercas no Mato Grosso, então. Porque nós estamos no celeiro do agronegócio, né? Dos maiores produtores de grãos do país estão no Mato Grosso, mas a produção de grãos é o quê? É soja, principalmente, né? É algodão, é milho, mas esses grãos que são produzidos aqui vão para onde? Porque é um contrassenso você ter um estado rico, mas com uma população miserável, no sentido de não ter acesso a essa produção, não ter direito a essa produção, né? Então, é um contrassenso, porque nós realmente, né, quando você olha o estado do Mato Grosso, né, então você tem um estado territorialmente grande, e este território ele é rico não só pelas suas belezas naturais, né? Mato Grosso tem essa riqueza do Cerrado, da Amazônia, do Pantanal, né? Mas é um estado carregado de conflitos, né? De conflitos agrários, a violência no campo, que é muito intensa, e, consequentemente, as benéfices do governo é para privilegiar o agronegócio e não a agricultura familiar, por exemplo, e não aos camponeses, né? Não às comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas, ou mesmo as comunidades indígenas, porque aqui também os conflitos nas terras, pela demarcação das terras indígenas, é um conflito estabelecido há décadas, né? Então, essa questão do direito à terra, ao teto e ao trabalho, nesse contexto bíblico que o Rafael e a Fatinha nos trouxe, né? E quando a gente se depara assim, a ingenuidade que nós temos, né, de fazer leitura simplista dos textos bíblicos, né? E quando a gente faz uma leitura também mais aprofundada e uma releitura desses fatos, atualizando com o contexto atual,
Aí você vai se deparar, e eu quero dialogar com a pessoa que falou dos padres, se é de propósito. Aí você vai se deparar com aqueles que não fazem essa leitura, né? Não fazem essa releitura. E talvez não seja de propósito, vamos acreditar assim, mas por falta de formação mesmo, ou por problemas de má formação. Então, acho que aí tem muitos elementos, né, para uma boa conversa. É verdade. Então, a gente tem o Jorge, o padre Fábio e logo depois a Claudiane. Saudação a todos e a todas. Sou Jorge Barros, da Prelazia de Itacoatiara. Bom, eu escutando todas essas falas, e aí me recordei aqui de uma situação que vivi e uma pergunta que me ficou no ar até o dia de hoje. É o seguinte, eu estive em uma fazenda aqui próximo ao nosso município, eu fui convidado para um curso de enxertia, uma fazenda de produção de castanha, e aí eu fui. Isso já faz uns 10 anos atrás. Chegando lá, tinha muitos trabalhadores, homens e mulheres, crianças e idosos. E aí eu, conversando, acabei perguntando de uma senhora, vocês ganham quanto para ficar aqui, né, para trabalhar aqui? Ela disse, nós ganhamos um salário. Vocês moram aonde? Moramos aqui mesmo na fazenda. Mas aí ela pegou e meio acanhada disse, mas sabe, nós estamos devendo, o que a gente ganha, a gente acaba comprando aqui mesmo o alimento e estamos devendo para o dono, né, daqui da fazenda. E aí isso ficou eu fiquei um pouco cabulado, saí perguntando de vários outros e todos estavam na mesma situação. Apenas um, que era capataz, segundo ele, disse que não estava devendo, né? E aí, no outro dia, eu fui convidada para ajudar a celebrar a missa, eu fui, tinha uma igrejinha lá, e aí eu fui. E aí, todo mundo lotava a igreja e ia orar. Nossa Senhora, aí eu saí, fui embora para casa no outro dia, todo mundo, junto com a outra comunidade que estava comigo, estavam todos juntos, e aquilo me veio na memória. Como é que antes, na comunidade onde eu estava morando, todo mundo, que Aparecida de Jamanã, a maioria das pessoas trabalhavam para todos ter direito igual na produção. Final de semana fazia o puxirum, né? O nosso mutirão aqui da farinhada, e todo mundo se dividia igual. E ali naquela realidade que eu presenciei, muita gente trabalhando para uma só pessoa. O lucro era só para uma só pessoa. Como é que muda a cultura, a perspectiva, a forma de visão de uma pessoa para se submeter àquele serviço que eu presenciei? O que leva, até hoje eu não consigo entender bem, mas eu sei que a própria educação brasileira é uma dos viés que trabalha para esse tipo de escravidão, colocar o trabalho a serviço do capital, colocar a mão de obra a serviço do capital apenas, né, do lucro ali para poucos. Mas me fica essa pergunta no ar. O que leva tanta gente a se submeter a essa situação? Talvez vocês podem contribuir conosco. E como é que a gente pode fazer para que possa estar ajudando esses irmãos e irmãs a sair dessa questão? Obrigado, uma boa noite. Obrigada, Jorge. Vamos então escutar o padre Fábio, depois a Claudiane e depois o José Geraldo. Porque eu achei que fosse o padre Juquinha, mas é o José Geraldo, tá? Vamos lá, padre Fábio. Ok, boa noite. Então, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu estou morando aqui agora, mas sou da Diocese de Coxim, entre o Pantanal e o Cerrado. E aproveitaria essas duas coisas, a pergunta sobre se os padres interpretam assim porque é de propósito ou porque só veem isso, e também essa pergunta, esse comentário do irmão que falou agora sobre como ver, e acho que tem a ver com isso, vemos só de uma perspectiva.
E aí essa perspectiva faz com que todos aceitemos que essa é a maneira de ser, que não há outra possibilidade. Por isso, muitas vezes, a nossa população, em geral, aceita o sistema assim como é, porque não vê outra saída. Então, penso que movimentos como esse nosso, principalmente esse partindo da hermenêutica bíblica para dar uma outra visão daquilo que a gente comumente interpreta, ajuda, né? Porque as coisas estão, numa linguagem eclesial, sacramentalizadas na nossa mentalidade, né? Eu, como padre, me assusta muito ouvir, né, comentários, por exemplo, dos nossos cristãos sobre renda universal, né? O Papa Francisco levanta a bandeira, que não é nova, né? Renda mínima, Suplicy, tanto tempo se fala disso, mas a maioria dos brasileiros rejeitamos isso. Acreditamos, a nossa população acredita que não seria justo que todo mundo ganhasse da riqueza produzida no país, né? Querendo ou não, aquilo que o Rafael disse sobre o sistema de impostos, a gente tem uma ideologia na maioria da população que acredita que esse sistema tributário que pesa mais sobre os pobres e favorece os ricos é justo, né? Por isso não se rebela. Muita gente acredita na meritocracia, né? Que aquele que chegou mais cedo para trabalhar tem que ganhar mais do que aquele que chegou às 5. Não é justo, tá? No nosso inconsciente. Então, é difícil para a gente fazer esse movimento. E aí, eu também convido que a gente pense sempre, eu sempre me preocupo de pensar, e eu, como me posiciono nisso, né? Porque a gente sempre tem juízo sobre os heróis e sobre as vítimas, e nós, né? Porque também somos cidadãos envolvidos nesse sistema, né? Aí, por exemplo, a questão do consumo, né? A gente fala dessas preocupações, mas como são nossas relações de consumo? O que a gente produz de lixo? Como que a gente trata? Por exemplo, eu vim morar na sede da CNBB, que é uma casa abandonada agora aqui, que ninguém vem aqui, né? Eu acho que a Alessandra conhece a sede da CNBB aqui. É um monstro de grande. Então, comecei a separar o lixo e os funcionários falaram, mas que perda de tempo o senhor faz, né? Criar minhocas para fazer a compostagem do lixo orgânico. Então, as pessoas não se entendem, é sempre uma coisa do outro, né? Então, me parece que é importante a gente se colocar nessa perspectiva, porque não é só o padre, não é só o latifundiário, não é só o pobre que tem essa leitura, somos nós, né? Olha as relações de trabalho que tem acontecido no nosso país, a precarização, uberização, estamos chamando isso, né? Quantos de nós entendemos um pouco do que o Papa está chamando de economia de Francisco, né? De cuidar da casa comum, de ecologia integral. Me parece que quando o passo seguinte é tocar nas nossas coisas, a gente está muito ainda na nossa perspectiva monolítica, né? Só tem um modelo. E fazer o exercício de ir para o outro. Eu, por exemplo, a condição de estudante me devolveu a sobriedade de conseguir viver num quarto. Acho que agora, na pandemia, muitos estão fazendo, mas já faz 6 anos que eu moro num cômodo. E vivo bem, claro. Eu sou sozinho, não tenho família, esposa, filhos, como a maioria. Mas para dizer assim, que casa a gente quer, né? Como consumo, quanta roupa a gente tem. Eu, para mudar, cada vez tenho que tirar um pouco de roupa do guarda-roupa, porque tenho tanta que vai acumulando, ganhando, enfim. Mas, para dizer, me parece que as reflexões de hoje foram muito sérias, muito importantes, mas para dizer, não o herói e a vítima, não é o bandido e a vítima, somos nós, sociedades, que precisamos repensar nossas relações. Desculpe, José Geraldo, depois a Flávia, e a gente passa para vocês, viu, Fatinha e Rafael? Boa noite a todos e a todas. Eu quero parabenizar o Rafael e a Fatinha pela explanação, realmente muito boa.
Eu não quis ser desrespeitoso com os padres, no geral, no todo, viu, padre? Mas, assim, eu vivo numa região onde os padres necessitam de alguma coisa a mais. Eu vivo numa região onde as pessoas não admitem que possa haver uma interpretação mais profunda, né, um estudo mais aproximado, que traga uma proximidade maior da realidade do nosso povo mesmo, das pessoas que necessitam de verdade, né? Então, eu quis fazer uma provocação. E não ser desrespeitoso, né? Mas, assim, espero que tenha... Eu acho até que eu atingi um pouco do meu objetivo, né? Gostei muito aí do pessoal que respondeu a minha provocação, mas eu gostaria ainda de ouvir alguma coisa, se possível, do Rafael, da Patinha, né? E agradecer a todos. Obrigado, passo a palavra. Obrigada, José Geraldo. Flávia? E aí, só para trazer assim, um pouquinho, né, essa fala que o Rafael nos trouxe também do ano sabático, né, da questão do respeito à dinâmica própria da terra, né, da natureza, da nossa casa comum, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, aqui a gente vive à sombra da mineração, né, da lama, né, que matou gente, né, muitas pessoas, tanto aqui em Mariana quanto em Brumadinho, que matou peixe, matou rio, né, matou uma bacia inteira, né? Então, esse respeito também. Então, a gente vive à sombra dessas duas lamas, né? A lama real, que trouxe tanta morte e destruição, e a lama invisível, que continua retirando as famílias das suas casas, né? A empresa quer se apossar de determinado local para expandir, às vezes, a sua área ali de produção. E nesse medo que todo mundo vive, né, vai se apossando, né, dessas propriedades, pequenas propriedades rurais, das casas, né? Então, essas duas lamas também, que são esse fantasma aqui que nos assombra nessa realidade aqui em que a gente vive. Só trazer, então, um pouquinho esse contexto, né, dessa terra também que clama por justiça, né, e do seu povo. Ótimo, Flávia. Então, ao final, só um comentário antes, Rafael e Fatinha. A gente vai fechar, inclusive, com o Manifesto da Terra, né? Hoje, o nosso curso, para a gente dar conta de entender que esse sistema macroeconômico, político, ele afeta a Terra e, por consequência, todas as dinâmicas de moradia e de trabalho. Eu queria fazer uma pergunta, então, Rafa e Rafael e Fatinha. A quem interessa essa leitura fundamentalista da Bíblia que conta uma única história, né? A gente tem uma autora, né? Se eu não estiver enganada, ela é nigeriana, que ela fala o perigo de uma história contada de um único jeito, né, ou de um único lugar. Então, assim, a quem interessa essa história contada desse jeito, que fortalece tanto o fundamentalismo religioso, que olha para quem precisa de terra, teto e trabalho, marginalizando, inclusive, chamando de desocupados, né? Trazendo os elementos, marginalizando ou criminalizando o sem teto, o sem terra e o sem trabalho. A quem interessa? Vocês. Vou começar. Patinha, você quer começar? Não, pode falar. Eu vou só dizer assim, que juntando a quem interessa e juntando o tipo de leitura, é claro que a leitura muitas vezes marca onde os meus pés estão. Nós estudamos até assim, ó, fazendo... Onde os meus pés estão, está a minha leitura. Então, a leitura que muitas vezes faz e se sobressai é a leitura que acomoda. Porque eu não quero ficar desestabilizado no lugar onde eu estou. Então, ler diferente, ler de outro lugar social, e aí, ler a partir do pobre, ler a partir do lugar onde estão os excluídos e as excluídas. Isso é provocante, porque isso desestabiliza. Então, isso muitas vezes a gente encontra...
Isso. Lúcia, eu estou tentando te colocar aqui no microfone mudo, é isso. Então, vejo, e aí muitas vezes, isso do lugar onde a gente lê, o lugar social, a gente encontra com sérios problemas, porque quantas vezes quem lê numa leitura que acomoda, ela não quer mudanças, está na dinâmica de poder. E aí, Alessandra, uma leitura fundamentalista, uma leitura espiritualista, uma leitura romantizada, uma leitura que alicerça poder, ela interessa para quem quer poder, para quem quer estar dominando. E por isso que você fazer leitura popular, você fazer leitura a partir dos pobres, você fazer leitura a partir dos projetos alternativos de sociedade, de uma outra sociedade, isto incomoda. Como a Flávia lembrou, né? Onde pisa os pés, a cabeça pensa e o coração ama. Onde estão os pés, está a cabeça. E aí onde está a cabeça e os pés, também estão os sentimentos, a ação. A ação da gente, ela é medida pela leitura que a gente faz. Então, é tão importante a leitura da Bíblia nas comunidades para incomodar, que aí a gente tem que sempre estar incomodando a gente mesmo para incomodar os outros. Né? E quando a gente incomoda, a leitura incomoda, ela faz diferença. Então, quando a gente lê essas parábolas e ela passa a incomodar, é porque você já está lendo diferente. Quando a gente começa a ler diferente, a gente fala, poxa, como é que eu não descobri isso há muito tempo? E como é que as pessoas não descobrem isso? E aí, quando você começa a alertar, fala, gente, tem alguma coisa esquisita. E alguma coisa esquisita é quando a gente começa a perceber que tem as questões da realidade. Então, isso são os pontos muito importantes. E isso tem bem presente quando a gente olha para a realidade. Né? Quando a gente olha para a realidade, a gente tem que sempre se sentir incomodado para poder provocar aquilo, né? Como o Jorge, né? O Jorge falava lá quando ele se deparou naquele grupo de trabalhadoras e trabalhadoras sendo explorados e exploradas, ele se sentiu incomodado. E quando ele faz a pergunta, e ele deve ter feito a pergunta, mas isso, daquilo, a pessoa, ao responder, deve ter começado a se provocar, a se perguntar, por que eu recebo tanto e estou devendo? E eu não consigo sair daqui porque estou devendo. É disfarçadamente uma lógica de escravização do trabalho. Né? Aquelas pessoas naquele trabalho são escravas. Porque o que ganham é um ganho mínimo e o que é vendido na fazenda para eles sobreviverem é de um alto preço. É assim nessas fazendas, mas também na produção, na plantação de cana. Por que alguém que sai do Vale do Jequitinhonha, vai para o interior de São Paulo, trabalhar na cana, na época da cana, e não volta mais? Porque ficou lá, atolado em dívida. E aí, sabe, gente, a gente sempre tem que agregar terra, trabalho, teto, e a gente tem que refletir a dívida. Porque isso é uma lógica profunda que mantém o povo sem terra, sem trabalho e sem teto. É a lógica da dívida. Então, isso, para a gente poder aprofundar, e é claro, essas questões estão pertinentes. Catinha? Eu concordo muito, né, com essa fala de Rafael e também com cada fala que nós ouvimos aqui, a reflexão é feita assim, em conjunto. E sabe, Alessandra, eu fico pensando mesmo a quem interessa, né? Então, todas as instituições formais assim se beneficiam de uma leitura dessa, né? Seja a instituição família, quando é melhor manter
uma estrutura de poder, se é pai, mãe, que manda em filho, ou uma relação que onde a escuta não acontece, né? Onde não se trabalha o diálogo, a escuta plena. Então, interessa ter a Bíblia como um suporte que diz, está na Bíblia, e ler somente aquela parte que interessa. Nós sabemos, nós todas e todos aqui sabemos que não é fácil ler a Bíblia, né? Hoje nós fizemos um exercício com uma parábola que ela, por si só, já daria muita discussão. Imagine outros textos que legitimam relações de poder, porque a Bíblia tem muito texto com complicações na interpretação, e uma interpretação que foi sendo feita por milênios, né, gente? Porque todo o texto sagrado, ele vem passando por processos de leituras e releituras, e chegou até nós também com leituras e releituras do nosso tempo. Então, me interessa muito, e interessa, às vezes, a nós também, como o Fábio disse aqui, né? A nós, dependendo do que a gente quer, a gente prefere usar um ou outro texto e legitimar o nosso pensamento e a nossa ação. Mas o nosso grande desafio é exatamente a gente se colocar nessa leitura que questiona, que levanta a suspeita, né? Na perspectiva feminista, a gente faz leitura feminista da Bíblia, a gente tem o método da suspeita. Então, todos os textos precisam passar por essa suspeita, por essas perguntas, né, que nos provocam a transformação do texto num texto libertador. Às vezes não tem jeito, né? Então, assim, na conversa boa que veio, por que se interpretou durante tanto tempo e ainda se faz? A interpretação, por exemplo, dos talentos, da parábola, né? E é fácil dizer dom, porque assim se convencionou ler assim, sem entrar nos detalhes, por que a comunidade colocou o texto lá, e deu uma ideia de que quem estava certo é quem multiplicou, né? Aí eu lembro muito, num trabalho, numa comunidade aqui, quando a gente fazia o exercício, uma senhora levantou e disse assim, é assim mesmo, é Deus mesmo que está nessa parábola e ele age como servo infiel. Então, é esse Deus mesmo que eu creio, que age como servo infiel, que não multiplicou, que enterrou os seus dons. Então, eu disse, bom, se o seu Deus é esse, eu não posso fazer muita coisa, né? Só que não é o meu e não é o de muita gente. Mas é para dizer assim, que para muita gente, esse Deus que julga, e o servo que não multiplicou, né? É jogado lá para... literalmente, na parábola, ele é morto, né? O servo infiel. É uma interpretação bíblica que agrada muita gente. E aí eu termino só pegando o que foi dito em relação, por exemplo, à situação das mulheres, porque eu acho que a gente precisa ainda reforçar muito a interpretação no que tange aos nossos corpos de mulheres, porque a gente ainda está muito distante de uma interpretação da Bíblia que nos liberte, seja na questão da terra, do teto, do trabalho e da nossa própria vida, do ser mulher, falar, da nossa fala, né, do nosso direito de ter a palavra. Então, a gente nem entra aqui nos meandros, nas discussões de poder dentro das igrejas, né? Mas cada uma e cada um que está aqui sabe como que é difícil garantir até o direito da palavra. Então, é muito importante a gente se colocar nesse lugar de quem toma o texto sagrado, que é importante, que é um instrumento valioso, mas que tome como uma ferramenta de análise da realidade e da religião também, e diz, não, se o texto, se a palavra está para nos libertar, então que ela venha para nos ajudar a libertar.
E vai ter muitas vezes, talvez, que a gente vai precisar, em algum momento, fechar a Bíblia e dizer, gente, vamos falar da vida, né? Vamos falar desses trabalhadores que estão lá sendo explorados, e a pergunta do Jorge é, por que eles estão? Vamos falar das mulheres, vamos falar dessa terra que virou lama, né? Lá de Mariana, e, enfim, dessas coisas que matam a vida e que, às vezes, a Bíblia não está dando conta de nos conduzir para a libertação. Então, é um caminho, assim, devagarinho, lento, que a gente vai fazendo, e é bom que a gente tome a Bíblia e faça essa releitura, mas que muitas vezes nós vamos precisar dizer, vamos falar da vida, porque a vida é que clama aos céus, né? E foi por causa da vida que a Bíblia passou a existir. Nosso querido Frei Carlos Mestre sempre diz, né? O primeiro livro é o da vida. E o livro da Bíblia vem para fazer a vida prevalecer, né? Ser assim uma vida bem vivida para todas as pessoas. Então, a gente agradece muito a vocês dois, Fatinha, Rafael, pela contribuição, pela partilha, né? Por nos ajudar de maneira popular a olhar para essas realidades, mas, sobretudo, de nos provocar para a indignação, para as perguntas, né? A gente sempre diz que no processo de aprendizagem, o bom é dar conta de elaborar perguntas, né? Não respostas, né? Então, que fique também essa motivação dentro do nosso processo de educação na fé e de participação política, de avançarmos, né? De aprofundarmos ainda mais. A gente deseja, acho que cada um de nós deseja para vocês uma boa missão no CEBI, né? Ainda mais agora nesse novo ciclo, né? Se colocando a serviço novamente do processo de organização do CEBI, né? Que é tão importante para o enraizamento dessa proposta de leitura popular da Bíblia, né? Acho que ficou muita coisa boa e provocativa nesse sentido. Então, a gente agradece muito, né? A gente não bate palmas assim, mas a gente pode, né, bater palmas assim para vocês, para que vocês possam seguir adiante também, né, na perspectiva da vida mesmo, como vocês já têm doado. Então, muito obrigada. Alguns comunicados assim, importantes, né, para a gente seguir adiante. Muda aqui. Eu compartilho aqui com vocês agora o link de uma entrevista que foi feita com a irmã Thea, né, que vai estar com a gente no próximo, né, daqui uns dias já. Deixa eu até colocar aqui para vocês fazerem o registro aí, né, do dia, da hora. Então, apareceu aí para vocês, né? Então, no próximo dia 17, que vai dar, né, é uma quinta-feira também. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, no dia 17 estaremos juntos, então, novamente, refletindo sobre terra, teto e trabalho, a espiritualidade e o sagrado. Então, nesse mesmo horário, 19h30, horário de Brasília, né, a gente compartilha com vocês posteriormente o link. Algumas pessoas escreveram dizendo que o link foi direto para o spam, né? Porque o Outlook, assim, da CNBB, ele é um pouco sistemático, assim, e eu acho que automaticamente ele enviou, mas a gente vai ver se faz um outro caminho de enviar o link, de uma maneira que a gente envie para poucas pessoas, mas envie várias vezes para todo mundo receber, de uma maneira que não seja na caixa de spam, né? Eu mesmo não costumo olhar muito a minha caixa de spam, né? Eu acho que seria bom a gente receber todo mundo de maneira na caixa de entrada, né? Então, para quem quiser ler essa entrevista, pode ajudar no processo preparatório, para a gente voltar no dia 17, né? A irmã Thea deve enviar algum outro material, enviando, a gente envia para vocês também, para dizer, né, Osnilda, que essa entrevista ela é uma das matérias que tem mais acesso no nosso site,
né, de tão boa que é a entrevista, né? Então, acho que vale a pena mesmo a gente ler, porque ficou muito legal. A outra coisa, então, é para dizer que a gente vai entrar em contato depois para ver essa questão dos materiais, para quem não recebeu ainda, para a gente ver a melhor forma, né? Porque a gente está um pouco sem estrutura, né? Para enviar de endereço por endereço, mas a gente pode ver se alguns a gente consegue enviar no endereço, outros a gente consegue retomar com a CNBB para enviar para alguma diocese, e vocês pegam na diocese mais próxima. Enfim, a gente vai ver com cada um como é que faz, para que no último módulo, né, sobre metodologia, todo mundo tenha um material nas mãos, de fato, material impresso. Retomar de novo o material que a gente compartilhou do CEBI sobre os links de matérias, né, de subsídios para aprofundar, e os 2 roteiros reflexivos, né, que Rafael e Fatim enviaram para a gente, então podem baixar o material e aprofundar também naquilo que vocês acham interessante. Nesse sentido, agora a gente gostaria de encerrar, né? E para encerrar, nós gostaríamos de apresentar o vídeo, que é o Manifesto da Mãe Terra, que é um processo onde a gente passou, então, o mês de março e abril refletindo sobre terra, território e economia, né? Então, para dizer que a gente vai utilizar muito terra/território, né? Entendendo os direitos dos povos e outros elementos, inclusive, trazidos aqui. Então, a gente vai passar esse manifesto no sentido de compreender, né? E de retomar em nós também todo esse sistema que gera tanta violência contra a terra e automaticamente sobre nós, né? Que somos também parte da terra. E a gente finaliza com esse vídeo, então, e qualquer coisa pode entrar em contato, mandar e-mail, né, WhatsApp para quem tem os contatos, que a gente vai seguindo juntos e juntas nesse processo de formação, ok? A gente agradece muito pela presença de cada um e cada uma, tá bom? Então, agora, o vídeo para nós. E que seja um momento realmente, assim, orante, né, da indignação e, sobretudo, daquilo que a gente também vai reafirmando nesses tempos. Dia Internacional da Mãe Terra. Manifesto por uma economia do bem viver. Em defesa dos direitos da terra, dos povos ao território. A cultura do encontro, em contraponto à cultura da exclusão, do descartável, da globalização da indiferença, é a proposta do Papa Francisco. Entre os pilares para a cultura do encontro, coabitam a política e a economia, que, quando orientadas ao bem comum, trabalham a serviço da dignidade da pessoa humana e da natureza. Lamentavelmente, a caminho oposto à cultura do encontro, o Brasil localiza-se sob a liderança de um governo divisionista, servidor de uma economia da exclusão que estimula a violência. E por isso propulsor de políticas que negam direitos fundamentais à dignidade humana e que assume o dogma de crescimento totalitário, ganancioso e irresponsável, com todas as suas violências classistas, machistas, racistas e imperiais. O contexto de desmonte de direitos edificados por lutas históricas impele o campo e a cidade para que fortaleçam alternativas econômicas e políticas que refutem qualquer governança autoritária e seus sinais de destruição e de morte. Em 2020, cerca de 116,8 milhões de pessoas sofreram algum grau de insegurança alimentar no Brasil. Ao responder o chamado de rearmar a economia, desde uma conversão ecológica e integral, o presente manifesto reafirma a necessidade urgente de indicar caminhos de transformações concretas para o acesso à terra, teto e trabalho. Trabalhamos por uma economia do bem viver, que contribua com a campanha de desinvestimento em mineração. A iniciativa chama a coerência ética e nos convida a distanciar de qualquer relação econômica que invista na mineração e cause exclusão e morte. Nos perguntamos: quem financia a destruição da Mãe Terra e a morte de seus povos?
O sistema financeiro, os bancos, acionistas e investidores sustentam o modelo exploratório extrativista que viola direitos humanos e ambientais. Cientes disso e ouvindo os clamores das comunidades afetadas, chamamos ao desinvestimento em mineração. É necessário pôr limite àqueles que detêm maiores recursos e poder financeiro. Orienta o Papa Francisco, na Laudato Si, no número 129. Com ele, reafirmamos nosso compromisso e mobilização para o reconhecimento e formação de mecanismos que garantam a proteção do direito à terra, ao território dos povos originários, comunidades tradicionais e famílias camponesas. Convidamos a todos e a todas a se manifestarem nesse mutirão pela vida, por terra, território e economia. Formamos um chamado em favor dos direitos da terra, das águas, da floresta, dos povos e na defesa da Amazônia e sua biodiversidade. Somos mulheres e homens que trabalham pela agricultura familiar e saberes ancestrais. Respeito à autonomia das populações originárias e tradicionais, inclusive suas lutas em defesa de seus territórios. Brasil, 22 de abril de 2021. Leia na íntegra o manifesto em ssb.org.br. Então, sigamos adiante. Muito obrigada pela presença de todos, de todas. E nós vamos conversando e nos comunicando, ok? Tchau, obrigada, gente. Obrigada, Alessandra. Tchau, gente. Até. Boa noite. Tchau, boa noite. Até. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Gratidão, povo. Irmã Rosália. Boa noite, Flávia. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Patinha, um abraço para Patrícia, Verônica. Um prazer imenso, hein, irmã Rosália? É, de novo. Oi. Um prazer.